Olá, muito bom dia, muito bom dia. Mais uma vez aqui estamos juntos para, nesta manhã, glorificarmos e exaltarmos ao nome. E hoje, né, dessa mentoria, né, estaremos fazendo a mentoria que diz ordenação feminina. O que quer dizer isso, pastor? Será que a mulher pode ser ungida pastora, pode conduzir um rebanho, pode pregar a palavra como os irmãos podem pregar? Então, nesta manhã nós estaremos tentando, né, tentando aprender um pouquinho a respeito deste assunto. Mas tudo isso nós fazemos debaixo da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a todos vocês a estarem participando conosco, a estar juntamente conosco aí. Se houver alguma pergunta, pode fazer a sua pergunta. Não fique acanhado, acanhada. Se você tem alguma dúvida, principalmente você que é uma pregadora do Evangelho, aí você que tem chamada, de repente você tem uma dúvida, passe a sua pergunta para nós aí e dentro do possível nós estaremos respondendo. Mas antes de qualquer coisa, antes de nós estarmos começando, né, dando início a esta palestra, a esta mentoria, vamos assim estar orando, vamos estar falando com o Senhor para que Ele venha tomar a frente, a primazia, porque tudo aqui é para Ele, por Ele e dele. Amém? Oremos ao Senhor, soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, nós queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer pelo calçado, pela veste, pelo pão de cada dia. Queremos Te louvar, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã para Te adorar na beleza da Tua santidade. Ó Senhor, toma a frente, meu Pai, desta palestra, desta mentoria nesta manhã, Senhor. Nos darmos, Senhor, sabedoria, nos darmos entendimento dentro da Tua palavra, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Deus, fica conosco, Senhor. Toma a frente, meu Pai. Toma a primazia deste culto, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar desde o começo até o final. É o que pedimos para Ti e já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus, como eu sempre digo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta mentoria nesta manhã, né? Hoje nós estaremos aprendendo um pouco dentro da palavra do Senhor, né? Qual o significado dessa ordenação? Será que, né? Há muito questionamento, muitas pessoas se questionam. A gente sabe que houve-se muita divergência a respeito desse assunto, falando sobre será que mulher pode ser pastora? Será que mulher pode pregar a palavra? Será que mulher pode ensinar? Né? E às vezes isso trouxe até um certo, vamos dizer assim, um certo repúdio às irmãs, né? E, e muitas ficaram até mesmo assim com receio de progredir na obra do Senhor, de levar avante o seu ministério devido a algumas restrições, algumas coisas que, né, foram faladas, que às vezes comentam-se dentro desse assunto e diz assim que, né, o homem tem que ser pastor e pronto e acabou. Não. Nós vamos ver, né, dentro da palavra do Senhor, alguns versículos que verdadeiramente esses versículos são mencionados para a tese, para defender a tese que alguns acreditam, que alguns lutam por ela, né? Que é assim, não, Deus chamou o homem, pronto e acabou, né? Mas o versículo tema que nós queremos começar já essa mentoria nesta manhã, nós queremos assim começar essa mentoria no tema de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas, capítulo 3 é o tema para nós estarmos dando início a esta mentoria nesta manhã, que diz assim: nisto não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois uns em Cristo Jesus. Eu quero aqui, rapidamente, eu quero ler numa outra tradução, né, que está na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: descarte, não pode haver judeu e nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa é uma tradução da Bíblia Almeida Revista
e atualizada. O que nós acabamos de ler aqui é a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, que diz: nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus abençoe nossa irmã Vilma, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Seja todos aí bem-vindos para a glória do Senhor Jesus. Como eu disse a vocês, todos nós aqui vamos participar nesta manhã aí. Se você tiver uma pergunta, ou se você tiver uma também, acrescentar alguma coisa dentro daquilo que estaremos falando, fique à vontade, pois nós estamos aqui uns para aprender com os outros, amém? Então eu li duas traduções aqui, né? Uma é da Revista e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, né? E a outra é a Revista Atualizada, que diz: não descarte, não pode haver judeu e nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Esse aqui é o versículo que nós já estamos fazendo como tema desta mentoria nesta manhã, né? Paulo aqui dizendo à igreja de Gálatas, né? E vai falar aqui, esse capítulo vai falar sobre fé, sobre estarmos debaixo da lei, né? Sobre a salvação, e a fé venceu a lei. E aqui, quando nós lemos esse versículo aqui, ó, nisso não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho e fêmea. Então, nós podemos se basearmos neste versículo que, quando o Senhor Jesus nos chamou, ele chamou tanto homem como mulher para o seu reino, né, primeiramente para a salvação, e para que nós pudéssemos fazer aquilo que Deus nos ordenou fazer. Porque quando Jesus disse assim, ide pregar o evangelho, ele não mencionou claramente se é homem, se é mulher. Ele disse, ide pregar o evangelho. E uma das coisas que a gente podemos analisar e vermos, nós vamos dar uma chegadinha lá em Mateus. Eu quero que você acompanhe, me ajude aí acompanhando dentro da palavra do Senhor, porque nós queremos falar isso tudo dentro da palavra do Senhor. E eu quero já deixar bem claro para os amados, para os irmãos, para que os irmãos venham entender. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, não estamos aqui para julgar ninguém, respeitamos a opinião de todos. Nós estamos aqui, acima de tudo, nós respeitamos a opinião de todos, né? Nós estamos aqui para passarmos alguma coisa que a gente tem entendimento dentro da palavra. Olha, pode ungir as mulheres como pastora. Não tem esse versículo, isso é verdade. Quando alguns que defendem a tese que o homem não pode, que mulher não pode ser ungida, uma das primeiras coisas que eles usam é essa tese, né? Que realmente não tem um versículo claro. Mas eu quero aqui também dizer para vocês que Jesus ele quebrou um paradigma aí, Jesus quebrou como se fosse uma lei, né? Após a ressurreição, porque as mulheres faziam parte do ministério de Jesus. Mas Jesus, por sua vez, desta feita, foi quebrado este algo para que as mulheres pudessem cada vez mais se aproximar ao Evangelho e cada vez mais agregar ao Evangelho e também a fazer parte do ministério, né, de Jesus Cristo. Após a ressurreição, que Maria Madalena e a outra Maria, e com outras mulheres, foram até o sepulcro. Nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 9, né? Mas vamos ler a partir do versículo 7. E depois, imediatamente, isso foi o anjo que disse, e depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos, eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, e eis que vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e com grande alegria, correram anunciando-lhes aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus saiu-lhe ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçando os seus pés, o adoraram. Versículo 9 diz assim, e indo elas, eis que Jesus saiu-lhe ao encontro. Verdade é, amados, que lá na antiguidade, no século I, a mulher ela era bem restrita, tinha muitas coisas restritas à mulher. E uma das coisas que também era restrita, a mulher não poderia participar de velório, não poderia estar em certos tipos de reuniões, não poderia, às vezes, até entrar nas sinagogas, dependendo do que fosse fazer. Enfim,
A mulher tinha muitas restrições nessa época aqui. E uma das coisas que Jesus quebrou, como eu disse para vocês, como se fosse uma lei, como era um costume da época, que a mulher nem poderia visitar sepulcros, se você fosse analisar. Mas elas foram lá até o sepulcro de Jesus e chegaram lá, não encontraram Jesus, porque o anjo mesmo disse que Jesus já tinha ressuscitado. E elas estavam indo ao encontro dos discípulos, e Jesus encontra elas no meio do caminho, e quando ali Jesus o encontrando, dizendo, eu vos saúdo. Então, ou seja, Jesus recebeu elas abraçaram Jesus ali aos pés de Jesus, adoraram Jesus. E Jesus quebrou esse, vamos dizer, esse paradigma, porque as mulheres não poderiam nem sequer visitar sepulcro. E Jesus aparece primeiro para quem? Para as mulheres, para estas mulheres. E vemos dentro da Bíblia que existem muitas mulheres, né? Tem algumas que são mencionadas, né? E tem outras que não são mencionadas. Tem muitas mulheres ocultas na Bíblia, né? Muitos nomes ocultos na Bíblia. Mas verdade é que, já para começarmos por aí, Jesus quebra uma situação aí, quebra uma lei, vamos dizer assim. Vamos supor que seja uma lei, que seria uma lei, mas era um costume da época, tá? E Jesus quebra isso. Jesus ressuscita e aparece primeiramente às mulheres. Como dizer, olha, vocês, além de vocês serem bem-vindas ao reino de Deus, eu vou quebrar um paradigma aqui dizendo que vocês podem também me adorar e podem me servir e fazer a minha vontade. Aí vamos lá, em Éfeso, né? Capítulo 4, versículo 11. Vamos lá, né? E diz assim, Éfeso, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Vou repetir de novo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Aqui o apóstolo Paulo estava aqui ensinando, falando com seu filho na fé, Timóteo, né? Falando sobre a fé. Aqui também vai falar sobre a fé, né? E verdade é que quando fala que uns chamou para apóstolo, outros para doutores, né? Evangelista. Só que aqui não está sendo mencionado, né? Se é homem, se é mulher. Não está claramente falando, né? Aí a gente vê que há né, algumas divergências, alguns entendem de um jeito, alguns interpretam de outro. Mas o que nós estamos querendo dizer nesta manhã aqui? O que nós queremos chegar à conclusão desta mentoria nesta manhã? O que é? Que Deus aqui, quando fala desse versículo de Efésios capítulo 4, versículo 11, você que tem chamado aí, você que Deus escolheu para pregar a palavra do Senhor, principalmente você, irmã, já pega esse versículo com você. Aí ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, na verdade, quando o apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo, fala passando este versículo à igreja de Éfeso, ele quer dizer o quê? Que não tem, assim, uma certa restrição. Não, eu tenho o dom da palavra, olha, Deus me chamou, eu tenho, né? Porque na antiguidade, no século I, a mulher, como eu disse para vocês, tinha muitas restrições. Para começar, a mulher ela tinha que andar com um véu na cabeça, né? Ou às vezes até, dependendo, alguns estudiosos dizem que era até um manto, até os ombros, né? A mulher, se ela fosse solteira, ela não poderia falar com ninguém, né? Ela não poderia, principalmente com ninguém assim, principalmente com homens. E homens casados, se fosse falar com mulher naquela época, tinha que ser uma coisa assim, bem restrita, bem rápida. Então a mulher ela tinha muitas restrições. O pai que escolhia o casamento para ela, a mulher passava a ser de maior naquela época, com 12 anos e meio. Até antes disso, se ela quisesse casar, o pai escolhia. E mesmo assim, depois o pai escolhia, depois o pai ia dividir a festa, as coisas, tudo com o noivo. Então era bem restrito, E sobre as questões religiosas, até mesmo o apóstolo Paulo fala, né, que se fosse por questões de estudos, né, assim, as mulheres não poderiam exercer o cargo, porque naquela época as mulheres nem estudar poderiam estudar.
Só quem estudava mesmo, quem tinha condições financeiras, que estudava nas escolas lá para ensinar, para aprender o grego, né? E era muito repúdio, a mulher era muito repudiada naquela época. No entanto, na época, no século I, a mulher não tinha direito a pensão, não tinha direito a nada. A mulher não tinha, ela somente tinha direito de ajudar. Se fosse solteira, tinha que ajudar nos afazeres de casa. Agora, se fosse trabalhar, trabalhava na lavoura, né? Aí eles quebravam um pouco aí esse costume aí, né, de mulher não poder falar com o homem, porque lá na lavoura trabalhava-se meio que misturado, então quebrava-se meio que esse paradigma aí. Mas o que acontece? Passando tudo isso, é, a mulher não podia ter direito a nada. E quando ela. Até para ter filho depois que ela casasse, tinha que ter um. Ela podia. A mulher tinha que ser considerada como para procriar. E tinha que procriar, né, do jeito que eles achavam assim por bem, que era o costume da época, era um costume que tinha na época. Então, assim, havia assim, muitas restrições, né? Aí um dos versículos que a gente sabe que é muito falado, que é muito assim é, é, apegado sobre esse para dizer assim, ó, que mulher não pode exercer nenhum tipo de função. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35. Vamos dar uma chegadinha lá só para a gente ver aí, né? Se você puder estar anotando, se você puder estar aí, né? Acompanhando, é muito bom. Dois versículos que se pegou muito quando começou a surgir a era das pastoras. Quando Deus começou a levantar as pastoras, Deus começou a levantar, né, as irmãs aí para pregar a palavra. Aí o que acontece? Versículo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 36, assim. Porque, as mulheres, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque eles não lhes são permitidos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitos como também ordena a lei. E quem querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Então, esses dois versículos, era o versículo que começou, né, na época. Eu lembro que quando, né, começou a se falar, Deus começou aqui no Brasil mesmo, Deus começou a levantar muitas mulheres aí pregando a palavra, né? Não digo nem pastora, mas me lembro que Deus começou a levantar muitas mulheres aí para pregar a palavra e começou a usar esses dois versículos, né? As mulheres estejam caladas. Mas esses dois versículos não tem nada a ver com ministério. Não tem nada a ver com questão ministerial, amados. Para que nós possamos aprender isso, não tem nada a ver com questão ministerial. Esse versículo tem a ver com o quê? Com a conduta da mulher dentro da igreja e também o costume da época, né? Porque na igreja de Coríntios, às vezes as mulheres elas tinham alguma coisa que tinha algum tipo de dúvida e ela queria questionar ali na hora. E para que não houvesse um tipo de discórdia, para que não houvesse, né, meio que o culto começasse a ficar meio perdesse a ordem, vamos dizer assim. Aí Paulo vem pegou esse costume e usou, falou, ó, que as mulheres estejam caladas. Mas isso não tem nada a ver, mas de uma vez por todas, guarde este versículo com você, né? Isso não tem nada a ver com questão ministerial. Se Deus te chamou, minha irmã, faça o que Deus te chamou. Ah, pastor, Deus me chamou, eu tenho tanta vontade. Eu vi esses tempos atrás, aí eu vi uma irmã, né? Ela chegou para nós assim e ela falou: olha, eu tenho tanta vontade de pregar a palavra, eu tenho assim, nossa, eu fico maravilhada quando eu vejo Deus usando alguma. Eu falei, irmã, não perca seu tempo. Não perca seu tempo, vá estudar, né? Estude a palavra do Senhor, ore, peça direção para Deus, peça para que Deus venha te aperfeiçoar, leia a Bíblia, né? Vá lendo a Bíblia, vai estudando, vai pegando as concordâncias, quando menos esperar, a irmã está sendo usada na mão do Senhor, né? Aí a gente vê que se abre-se também um parênteses aí, né? A hora vai embora, né? Abre-se um parênteses, né? Ah, não, eu até aceito missionária, mas eu não aceito pastora. Ah, mas a Bíblia fala que até diaconisa
eu aceito, mas eu não aceito pastora. Mas, na verdade, todas as vezes que nós, tanto homem como mulher, fazemos uso da palavra, nós estamos ensinando. Então, e aí, como é que fica, Marcos? Aí eu queria entender isso. Ah, não, não pode, porque a mulher não pode ensinar. E se você está pregando a palavra, você não está ensinando, não é um ensinamento que você está dando às pessoas? Você não está ensinando às pessoas a palavra do Senhor? E aí? Então, nós temos que interpretar um pouco melhor a Bíblia, irmãos. É como eu disse para vocês, não tem um versículo claro que diz assim, a mulher não pode ser ungida pastora ou a mulher pode ser ungida pastora. Mas, como eu disse para vocês, Efésios 4 e 11, uns foram chamados para apóstolos, para... Então, amados, se Deus te chamou, paciência, faça aquilo que Deus, não se restrinja, faça aquilo que Deus... E eu diga-se de passagem que Deus tem levantado muitas mulheres nesses últimos tempos, né? E eu acho interessante, eu estou até aqui com uma das apostilas que eu estudo em cima dela, no século XVII, de 1766 a 1767. Foi levantada, né, no grande avivamento, foi levantada uma mulher chamada Sarah Osborne. Sarah Osborne. E o que acontece? Ela começou a pregar a palavra dentro da sua casa. Ela começou a pregar a palavra ali dentro da sua casa. E o que aconteceu? Começou a agregar muitas pessoas. Chegou a ponto de ter quase 500 pessoas, ou 500 pessoas, tanto homens como mulheres. E ela começou ali pregar a palavra do Senhor. Até o ponto que ela foi repudiada. E chegaram lá e falaram, não, você não pode, você é mulher, você não pode. Só que, segundo vai dizer a história, diz que ela fez o quê? Ela chamou alguns irmãos para tomar a frente. Ó, vem cá, pastor, toma a frente aí. Dirige o senhor aí, o senhor é pastor, dirige aí. E muitos não quiseram, falaram, não, deixa quieto. E ela estava ali, ela avivou uma chama no coração dela de pregar a palavra. E ela pregou a palavra, e ela pregava a palavra. E esse culto chegou a agregar muita gente, muitas pessoas, tanto homens como mulheres. Então, amados, para concluir, aqui esta mentoria nesta manhã. Eu quero incentivar você, essa mentoria para incentivar você, irmã. Principalmente vocês, irmãs, vocês que têm chamada, você que sente que Deus te chamou. Você sabe que cada um de nós sabemos, né? O que Deus nos chamou para fazer, né? É como eu disse para vocês, eu respeito a opinião, né? A gente já participou de algumas palestras e a gente respeita a opinião de todos. Eu respeito a opinião. Só que eu quero dizer para vocês, eu respeito, mas eu não aceito o repúdio. Sou bem claro a dizer a você, né? Nós aqui do nosso ministério aqui, nós não temos problema algum em levantar pastora, em levantar mulher evangelista, não temos problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum nisso de levantar uma pastora, de levantar uma mulher para evangelista, uma missionária. Eu acho que não tem problema nenhum a gente fazermos isso, porque eu só tenho que ter a convicção que primeiramente, você tem que ter a convicção que Deus te chamou. Se você tem que ter a convicção que Deus te chamou, então vai em frente, irmão. Vai em frente. Não tem como você falar, não vou fazer. Porque, na verdade, se nós analisarmos hoje, os ministérios hoje dentro da igreja, geralmente são mulheres que tomam a frente. Por exemplo, né? Círculo de oração. Quem é que dirige círculo de oração? Mulher. E como começou o círculo de oração? 3 mulheres, orando de mãos dadas. Em 1943, de mãos dadas. Por isso que chama círculo de oração. Começando a orar em círculo. 3 mulheres. E dali começaram a orar, e Deus começou a abençoar. E elas pegaram a ideia de que Pedro e João subiam a hora nona, lá em Atos capítulo 3, que vai falar lá que Pedro e João subiam a hora nona, 3 horas da tarde. E elas pegaram essa ideia do sacrifício, 3 mulheres ali começaram, daqui a pouco vem mais uma, daqui a pouco vem mais outra, foi crescendo o círculo, e passou a se chamar círculo de oração. E são as mulheres. E as mulheres, se nós formos analisar, né, com todo o respeito aí, as mulheres são as colunas
né? As mulheres que estão em defesa da oração, de estar no propósito de oração. Consagração, quem dirige consagração? Mulheres. Então, assim, se nós for levar ao conteúdo, que nem eu disse para vocês aqui, como alguns interpretam esse versículo, as mulheres estejam caladas. Irmãos, se eu for interpretar esse versículo lá do ministerial, então aí as mulheres não poderiam fazer nada na igreja. Nada. Nem círculo de oração, nem grupo de louvor, nem consagração, nem nada. As mulheres não iam poder fazer nada. Se eu for levar ao pé da letra esse versículo, se eu for levar para uma interpretação como alguns interpretam. E como eu disse para vocês, não tem nada a ver com o ministério esse versículo. Não tem nada a ver isso. Né? Eu não sei quem foi que inventou essa ideia aí, mas isso aí não tem nada a ver com o ministério. Então, eu quero dizer para você, minha irmã, não se restrinja. Vá em frente. Nós estamos aqui, né? Você que aí tem chamada para pregar a palavra, você que tem chamada para estar à frente, né? Foi chamado para o ministério, irmã. Não se sinta acanhada, não se sinta diminuída, tá? Não se sinta diminuída. Não se... não, porque... Não. A gente respeitamos, eu respeito, né? A gente respeita a unção que há nas pessoas, principalmente nos pastores, a gente respeita tudo isso. Mas, acima de todas as coisas, irmãos, eu tenho que entender uma coisa. Eu, como pastor, eu tenho que entender que Deus te chamou. E se Deus te chamou, eu não posso te restringir, eu não posso te afligir. Porque aqui, lá, quando nós vemos aqui em Éfeso, né, capítulo 4, versículo 11, havia-se muita controvérsia lá. Não, que é o costume aqui, as mulheres não podem fazer nada, as mulheres têm que ficar quietas aqui, né? Aqui na nossa região, aqui as mulheres têm que só ir lá pegar água, pronto, acabou. Aí, Paulo falou assim, Timóteo, não é bem por aí, né? Uns Deus chamou para apóstolo, então, sim, outros para pregador, outros para evangelista. Então, peraí, ô Timóteo, vamos parar um pouquinho para analisar uma coisa. Peraí. Então, não foi só homens que Deus chamou, foram mulheres também, né? Então, assim, essa mentoria nesta manhã é para a gente aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, entender, irmãos, que quem chama é o Senhor, quem levanta é o Senhor, né? A gente sabe que ainda há uma certa, ainda aqui ainda, né? Muita divergência, nós estamos num tempo que já era para nós estarmos já entendendo muito melhor esse assunto aí, né? Mas por que a gente ainda traz esse assunto? Porque ainda há muitos choques, muitos conflitos. Não aceito. Não vou na igreja onde mulher dirige. Aí esses dias eu disse para uma pessoa assim, eu não vou numa igreja. Eu respeito, amém, glória a Deus, tá, legal. Só que eu disse assim, mas se essa própria irmã, se Deus levantar ela para profetizar para você algo que você está passando, e aí? O que você vai falar? O que você tem a me dizer? Não foi Deus. É porque ela é mulher. E aí? Não, pastor, mas aí profecia é uma coisa. Irmão, os dons foram delegados a todos. Por isso que nós começamos o tema dizendo aqui, ó. O tema diz o quê? Não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então, não há restrição. Esse versículo, ele quis... o que eu entendo dentro desse versículo, que não tem restrição. Deus tanto quer usar mulher como homem. E nesses últimos tempos, eu estava até comentando com a pastora Rose, né? E eu comentei com alguns irmãos esses dias também. A igreja hoje está sendo composta de quê? 90% de mulheres. E agora? Só para a gente concluir, vamos lá em Efésios. Efésios, já fomos lá em Efésios. Vamos lá em 1 Timóteo, a carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Capítulo 2. Mais outro versículo, que é para nós entendermos. Isso é para a gente entender. Isso também não tem nada a ver com o ministério. Tem nada a ver com o ministério. Aonde as pessoas alguns usam esse versículo aqui também. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11. Versículo 11 e 12, que diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido,
mas que estejam em silêncio. Isso aqui não tem nada a ver com ministério, irmãos. Não tem nada a ver com chamada ministerial, não tem nada a ver com a chamada que Deus tem na sua vida. Isso aqui, como a Bíblia ela foi baseada, algumas coisas, algumas traduções foram baseadas no costume da época, irmãos. Então a gente temos que entender isso. Entenda uma coisa, tem coisa que foi baseado mais ou menos no costume da época, né? Então, assim, aqui está falando a respeito do quê? Está falando a respeito de que as mulheres, isso é entre mulher, homem e mulher, ou seja, marido e mulher. E quando eu falo as mulheres estejam em silêncio, isso não tem nada a ver com o ministério. Isso aqui que a mulher, ou seja, aprenda com o seu marido e o marido aprenda com a mulher. É isso que o versículo quer dizer, né? E outra coisa, aí Paulo aqui através de Timóteo, através dessa carta a Timóteo, diz assim, ó Timóteo, ensina aí a igreja aí de Éfeso, que é o seguinte, as mulheres não podem querer dominar o marido, né? Elas têm que, elas não podem querer tomar o lugar de marido. Elas não querem, é isso que o versículo quer dizer, ó. Ensina elas que elas não podem tomar o lugar do marido. Elas têm que ser o quê? Porque o marido é a cabeça, vamos dizer assim, que a Bíblia diz. Para você entender, o marido é a cabeça e a mulher é sujeita ao marido. É isso que o versículo está querendo dizer. Isso não tem nada a ver com questão ministerial, tá bom? Para ficar claro para nós, irmãos, isso não tem nada a ver com questão ministerial. Então, para nós entendermos essa mentoria nesta manhã, para entendermos de uma vez por todas, quem te chamou foi Deus, tenha certeza disso. Vai existir? Vai existir, irmãos. Enquanto não houver uma conclusão, enquanto alguma das pessoas não pararem para estudar, para ver, que muitas coisas foram costume da época, né? Não é que não estou querendo dizer que a Bíblia está errada, não estou querendo dizer para você que quem traduziu a Bíblia não tinha nada do Espírito Santo. Não, não é isso. Não entenda bem o que nós queremos dizer. Mas algumas coisas foram um pouco meio que baseadas na questão de época. Questão de época. Por isso que eu disse para vocês, a gente voltou um pouquinho lá atrás e falamos o quê? Que Jesus apareceu para quem? Para quem Jesus apareceu? Para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres não podiam ir no sepulcro. As mulheres não tinham direito a nada. A mulher só tinha direito de trabalhar, ser doméstica de casa, trabalhar na lavoura e ser esposa. É só isso que as mulheres tinham direito. Mas nada. E no século I era assim. As mulheres não tinham direito a nada. E o que vai acontecer? A igreja precisava de uma evolução. A igreja precisa. Aí, eu já vi pessoas dizer assim, pastora, esse negócio de pastora aí é modismo. Não, irmão, isso não tem nada a ver com modismo, irmão. Né? Isso não tem nada a ver com modismo, não é nada disso. Tá? É como eu estou dizendo para vocês, a gente respeita, mas pera lá, não vamos pegar também tão pesado na situação também, que não é bem por aí. É modismo agora, virou moda ser pastora. Então, peraí. Então vamos parar para analisar então. Quantas irmãs não dirigem orações na igreja? Quantas irmãs não fazem parte de grupos de intercessão? Sei lá. Isso é moda também? Não. Isso é o quê? Isso são ministérios que abrem, que se levantam na igreja para ajudar o ministério a crescer, para ajudar o ministério a alcançar mais vidas. Tá entendendo? Por isso que aqui nós levantamos, né? A pastora está sempre aí no primeira quinta-feira do mês aí fazendo as guerreiras em Cristo. Para quê? Para levantar as irmãs, irmão. Porque tem irmãs que têm chamada, mas fica restrita. Ai, não, eu tô, né? Ai, tá, os irmãos. Não, irmão, quem te chamou foi Deus. Então quer dizer, eu não aceito você ser pastora, mas eu aceito você utilizar o púlpito para pregar a palavra. E você não vai ensinar a palavra do mesmo jeito? Para analisar uma coisa. Vamos parar para raciocinar dentro do que nós estamos falando aqui. Então, irmãos, essa mentoria nesta manhã é para isso, é para te dar um esclarecimento, talvez, se eu não fui muito claro, mas eu quero dizer para você que você tenha certeza, irmão, que quem te chamou foi Deus. Tá? Esses versículos
isolados, a gente chamamos isso de versículos isolados, que as pessoas pegam para querer oprimir. E isso eu não acho certo, irmãos. Aí é uma opinião minha, tá? Isso é uma opinião minha, eu não acho certo isso pegar. Nem tanto homem como mulher, pegar versículos para ficar oprimindo as pessoas. Isso não tem lógica, irmãos. Isso não tem sentido, isso. Não tem sentido isso, pegar versículo para ficar oprimindo as pessoas. E principalmente, irmãos, eu não acho legal isso, pegar um versículo como esse aqui. A mulher aprenda em silêncio. Então, irmão, fica calada, fica quieta aí. Não é bem assim. Poxa, eu fico tão feliz de saber que, né, Deus levanta uma irmã, Deus levanta uma jovem, Deus levanta uma menina para pregar a palavra, né? Lógico, tudo dentro daquilo que Deus te chamou. Se Deus te chamou para pastorear, minha irmã, vai embora, né? Vai embora. Ontem mesmo nós estávamos com a Bispa Ana, né? Foi uma benção, nós ali sentimos a presença do Senhor. Eu respeito a unção. Respeito e atraio a unção, porque foi Deus que levantou, irmãos. Então, você que tem chamada ministerial, pega esse versículo aí de Éfeso, capítulo 11, ou melhor, capítulo 4, versículo 11. Uns foram chamados para apóstolos. Ah, não, pastor, mas isso aí, ó, é apóstolo, então quer dizer, é só homem. Não. Eu não tenho isso como eu não vejo dessa forma, não, tá? Me desculpe aí, como eu te falo para você, mas eu não vejo esse versículo com essa forma, não. Eu vejo ele de uma forma que Deus chamou a todos. Como nós começamos o versículo base, nem homem, nem macho, nem fêmea. Todos somos quê? Somos unânimes na presença do Senhor. Então, pronto. Eu já começo. Então, já o assunto já começa por aí e termina por aí. Deus chamou homem e mulher. Ah, então se Deus te chamou, meu irmão, vai em frente. Ah, pastor, olha, eu senti na igreja de levantar o ministério lá das mulheres intercessoras. Vai em frente, irmã. Vai em frente, lógico. Tudo isso você não vai fazer, você vai fazer na direção do Espírito Santo, lógico, e na direção do seu pastor, da sua pastora. Mas se é pro bem da obra, irmã, se uma irmã chega para nós aqui, pastor, olha, quero me dedicar à obra missionária, eu vou estudar em cima disso, eu vou trabalhar em cima disso. Ô, minha irmã, o que você precisa da bênção do pastor? Põe a mão na cabeça, abençoa e vai embora, irmã. Eu não vou segurar seu ministério, porque eu vou restringir a pessoa por quê? Por causa, talvez, de um machismo, né? Talvez por causa de não, tem que ser homem, né? Esse dia eu disse pro meu irmão, falei, se você pegar um avião aí, e for uma mulher lá, na hora que você ouvir a voz lá, a todos os passageiros sejam bem-vindos a esta viagem. Eu falei, o que você vai fazer? Você vai pular a janela? Não estou misturando as coisas. Eu falei, pra você pegar o ônibus, quando você olhar, você vê que é uma mulher no piloto. E aí? Ah, não vou pegar. E aí? Então, irmãos, né, isso a gente assim, só estou usando isso, né, pela questão de profissão, né? Mas aí estão falando assim, a mulher hoje está querendo igualar, as mulheres têm que ser iguais aos homens ou passar os homens. Não, irmãos, eu vejo que dentro do ministério, eu vejo que dentro da chamada ministerial, somos todos iguais, tá bom? Então, essa mentoria nessa manhã é para nós aprendermos, entendermos, tá? E você que tem chamada, irmã, você que tem chamada, seja ela de missionária, seja ela de pastora, seja ela de intercessão, sei lá, não sei qual é a sua chamada. Não se deixe ser oprimida por esses versículos de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35. Eu só leio esses dois capítulos. E Timóteo capítulo 2, 11 e 12. As mulheres estejam caladas. Irmãos, esquece isso, tá? Esquece isso no bom sentido, tá? Que eu tô querendo dizer para você. Eu tô falando para você largar. Esses versículos não têm nada a ver com chamada ministerial, tá? Para que a gente entenda isso de uma vez por todas. Isso não tem nada a ver com chamada ministerial, tá bom? E ninguém, irmãos, pode calar ninguém. Porque quando Deus ele quer levantar, Deus levanta, né? Deus levanta. E o que nós podemos fazer? Quem será? Pastor, mas não está escrito na Bíblia. Mas tem muitas coisas que Deus faz que não está dentro da Bíblia, irmãos. Tem muitas coisas que Deus faz que ele não estou aqui. Lógico que a gente temos que ter contexto, temos que ter versículos para ter um respaldo daquilo que nós estamos falando.
Mas tem coisas que Deus não está relacionado dentro da Bíblia. Como, por exemplo, o círculo de oração, né, para ficar claro. Não está escrito claramente na Bíblia, ou tá, ó, levanta aí círculo de oração aí para orar. Não. Sendo que a Bíblia fala da gente orar sem cessar. E aí, as irmãs baseadas nisso, e sentiram disso, e viram dentro daquele contexto, dentro do texto que diz lá, Pedro e João subiram a hora nona, 3 horas da tarde, as irmãs tiveram essa ideia. E essa ideia foi tão boa, tão exemplar para todos nós, que hoje, graças ao bom Deus, existem muitas igrejas que têm os cultos à tarde. E direcionada, quem que está na direção? Mulheres. Então, irmãos, então aí já quebra o versículo aí que não tem nada a ver com o ministério. As mulheres estejam caladas. Como assim? Como que a mulher vai ficar calada na igreja? Não existe isso. Isso aí é outra questão. Foi baseado dentro do costume, mas como eu falei para vocês, dentro de uma questão entre marido e mulher, respeitando um ao outro, que a mulher tem que ficar na questão de mulher e marido na questão de marido. A mulher não pode nem ultrapassar o marido e nem a mulher ultrapassar o marido, nem o marido ultrapassar a mulher, sendo que a mulher é sujeita ao homem, como diz a Bíblia, por homem ser a cabeça. Né? Mas isso aí é outra questão, é outro departamento. Outro dia a gente fala sobre isso aí. Mas para fechar aqui essa mentoria, então eu quero dizer para você, né? Nós concluímos tudo isso, né? Porque eu só vou aqui só para concluir aqui que o quê? Que as mulheres fizeram parte do ministério de Jesus. E interessante que a Bíblia vai falar o quê? Que uma mulher ungiu os pés de Jesus. Catou o vaso de alabastro lá e pá, quebrou e ungiu os pés de Jesus. E agora? A Jesus poderia falar assim, não pode, ó, a mulher aqui, o costume diz isso, e não. Aí todos ficaram olhando assim, aí Jesus falou assim, né? Ô, Simão, cheguei aqui, você não pôs água para me lavar os pés. Cheguei aqui, você não me deu um ósculo santo. Cheguei aqui, você nem não se prostrou. E essa aí, ó. Então, vamos. Nós temos que começar a analisar, amados, a Bíblia de uma outra forma. Né? Não estou aqui falando para você que, tem que. Não. Eu sei que cada um tem uma forma de interpretar. Eu sei que cada um tem uma interpretação. Mas nós temos que entender o seguinte, irmãos. Nós temos que aprender a interpretar, buscar as interpretações dentro da Bíblia de uma forma que a gente não oprima, de uma forma que a gente não restringe as pessoas, de uma forma que você não, como que se diz, você menospreze, tipo assim, sou eu que Deus chamou e você não. Não é assim. Então nós temos que interpretar a Bíblia de uma forma que agreguemos as pessoas, de uma forma que nós podemos ajudar dentro de uma certa forma, entendeu? E aqui o que nós estamos querendo dizer nesta manhã é isso, essa mentoria, né? Ainda que nós estamos sendo avaliados, mas ela está servindo para nós aprendermos dentro da palavra do Senhor. Que quem chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Lógico, né? Deus chama qualquer um, qualquer pessoa, irmãos. E ainda mais quando nós se dispusemos a fazer a obra, a fazer a vontade de Deus, a contribuir com o reino de Deus, levando a palavra do Senhor, tá bom? Então, assim, para concluir, né, a gente chega ao quê? Que Deus eles dá os dons a cada um, segundo a sua vontade, o seu querer, né? E chego à conclusão que Deus também quer levantar as mulheres. Deus quer levantar as mulheres também como pastoras, como evangelista, missionária, porque
É aquilo que eu falei para você. Ah, não, a irmã é uma benção, prega a palavra. Então, se ela está pregando a palavra, ela está ensinando a palavra, irmãos. E por que eu não posso aceitar ela como pastora? Por que nós não podemos aceitar? Ah, não, mas é. Não, irmãos, não tem nada a ver, porque Deus dá o dom a cada um. Assim como Deus está dando para mim, Deus pode dar para a pastora. Deus está dando para a pastora Rose também. E aí a gente chega a essa conclusão. A gente chega aqui. O Senhor é que nos chamou. O Senhor é o que nos ajuda a fazer a vontade dele. Tá bom? Então, essa mentoria é para que nós podemos chegar a uma conclusão, tá? Nós estamos aqui para... Não é de chegar a uma discussão de ficarmos um de cara virada para o outro. Ah, não vou na sua igreja. Porque existiu muito isso e ainda existe. Ah, não vou naquela igreja porque é mulher. Ah, não vou... Não é isso, irmãos. Não é isso. Nós estamos querendo fazer o quê? Que nós sejamos unânimes. Respeitando um ao outro. Deus chamou, né? Também. Glória a Deus. A gente respeita, né? É isso que nós temos que respeitar o chamado um do outro. Também. Então nós concluímos esta mentoria dentro daquilo que o Senhor que dá os dons à igreja, né? Para usá-las com ousadia e poder e para edificação do corpo de Cristo, expansão do reino de Deus. Tá bom? Eu li isso aqui porque fui eu que concluí aqui, né? O Senhor que dá os dons à igreja. O Senhor que dá dons à igreja para possuí-las e usá-la conforme a sua edificação do corpo de Cristo. Tá bom? Então, tudo é para edificação, né? Jesus, uma certa feita, chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, esses camaradas aí, não sei o que, eles estão meio que contra, né? Contra a lei, contra não sei o que, os discípulos. Aí Jesus falou: opa, peraí, calma, pera lá. Quem não é contra nós é por nós. Deixa eles. Você está entendendo? Deixa eles. Então, irmãos, que tudo venha a ser para, né, para expansão do reino de Deus. Quer grego, né, o versículo que nós lemos aqui. Nisso não há judeu e nem grego, não há servo, né, nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, eu fico nesse versículo. Deus chamou tanto homem como mulher para o reino dele, para fazer a vontade dele, para expandir a palavra do Senhor. Amém? Eu acredito que ficamos claros por aqui. Eu acredito que você entendeu um pouco da porção da palavra do Senhor. E o intuito é que nós venhamos estar convictos daquilo que Deus proporcionou a cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe seu ministério. Você que é pastora, que Deus abençoe grandemente o seu ministério. Olha, eu te desejo que você seja bem feliz no seu ministério. Você que Deus chamou, irmã, para ser evangelista, pregadora da palavra do Senhor, diaconisa, está, sei lá, ter um cargo ministerial na igreja. Olha, que o Senhor abençoe cada vez mais o seu ministério, que o seu ministério possa ser bem sucedido debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que nós desejamos, tá bom? Vamos ficando por aqui. Espero você amanhã às 18 horas. Amém? Nós estaremos com um culto domingo da família a partir das 18 horas, tá bom? Que você venha ter um final de semana abençoado, que você possa parar para meditar nesses versículos e entender de uma vez por todas que quem te chamou foi o Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?